Olá, eu sou Alessandro Mariano, você está no Humanas Ensina e hoje nós vamos dar continuidade em mais uma aula no nosso período histórico. O período que eu tenho comentado até o momento é um período que Dom João VI está no Brasil, veio com toda a sua tropa, veio com toda a ordem de Portugal para cá e aqui estabeleceu então o reinado dele. Rio de Janeiro passou a ser agora a capital do governo de Portugal. E então Dom João VI está no Brasil, então, governando, trouxe suas mudanças, trouxe muita coisa nova, trouxe sua biblioteca, trouxe de tudo que ele pôde trazer de Portugal. Ele saiu de Portugal cerca de 10 a 15 mil pessoas, vindo para o Brasil com a corte, e mais 7 mil pessoas fazendo a sua escolta. E aqui então já chegaram trazendo e fazendo todo tipo de mudança possível. Entre essas mudanças, a criação de bancos, bibliotecas e tudo mais. Tá? Espero que até o momento você esteja bem. E vamos lá, vamos ver um pouco mais do que tem ocorrido. Até o momento eu tinha parado de falar um pouquinho sobre logo depois do Tratado da Aliança da Amizade e do Comércio e Navegação. Em seguida, eu quero dar continuidade a alguns acontecimentos, algo que foi muito importante aqui para o Brasil e Portugal. E, bom, espero que esteja tudo tranquilo então para a gente continuar então essa aula, né, sobre esse ocorrido. Tá? Eu queria comentar, a partir de então, comentar um pouco sobre o Congresso de Viena, algo que ocorreu na Europa e teve muita coisa a ver com os ocorridos aqui no Brasil também, algo bem relevante. Tá? Representantes de França, Reino Unido, o Império Austríaco, Rússia, Prússia e diversos reinos menores, eles se reuniram que era preciso desenhar o mapa político que foi alterado por Napoleão. Tá? Então houve então essa junção, essa reunião desses povos para trabalhar e refazer aquilo que foi feito por Napoleão, aquilo que ocorreu, né? Toda a mudança política que houve na Europa, e colocar agora as coisas em ordem novamente, né? Precisava restabelecer um plano agora para que essas coisas pudessem ocorrer agora na Europa, e então por isso houve esse congresso em Viena. Tá? Portugal ele estava ocupado pela Inglaterra, ele não tinha poder de decisão no momento. Os ingleses tomaram as decisões. E o rei aqui do outro lado do oceano, ele não podia contestar, fazer absolutamente nada. Ele só podia entender o que estava ocorrendo e só isso mesmo. Se esse problema também não fosse o suficiente, Dom João ainda ele enfrentar um outro tipo de problema aqui desse lado do mar, que era se ele ia tomar a decisão de retornar ou não a Portugal. Então, em Portugal, ele alimentava essa esperança de que o rei podia retornar, né, após a guerra com Napoleão. Dom João ele acreditava na prosperidade do Brasil e não tinha intenção de voltar. Ele não passava pela cabeça de Dom João retornar a Portugal, né, nesse período. Ele estava estabelecendo as suas mudanças, ele estava fazendo o que era necessário fazer aqui no Brasil, ele estava à frente de todas as coisas que estavam ocorrendo, trazendo as ideias e estabelecendo ali as suas mudanças, né, e não havia a intenção de retorno a Portugal. Cada vez mais ele se afastava dos problemas que estavam ocorrendo aqui na Europa, e estava colocando o Brasil para andar. Estava colocando aqui o país novo, né, o novo mundo, estabelecendo novas conexões
dentro do Brasil e conexões do Brasil com outras províncias, com outros lugares que havia ali um laço de amizade. Né? Então a intenção de retorno a Portugal era algo muito pequeno mesmo, quase que inexistente na vida de Dom João VI. A Inglaterra ela advertia sobre um clima de insatisfação em Portugal, né? Se a corte não voltasse, os revolucionários poderiam tirar proveito da situação. E aí a Inglaterra ela sempre comentava sobre este fato, né? Os ingleses eles advertiam e realmente aconteceu aquilo que eles falavam, né? Houve então a chamada Revolução do Porto, né? Na manhã de 24 de agosto de 1820, tropas rebelaram-se na cidade do Porto. Os rebeldes declararam-se contra o domínio inglês e contra Dom João VI. Então, de cara, eles já são contra todos os governos estabelecidos e possíveis lá na cidade do Porto. 3 dias depois, foi estabelecida a junta preparatória a junta preparatória das cortes, né? Tratava-se de um conselho de Estado previsto pelo regime português. E sua simples convocação recordava os episódios da guilhotina, né? Então não era algo bem visto. Os revolucionários portugueses eles exigiam que a corte retornasse a Portugal de forma imediata e eles ainda consideravam o Brasil uma terra de macacos, pretos e serpentes. Era bem isso que eles comentavam. Então, o olhar desses revolucionários para o Brasil era um olhar totalmente diferente do olhar da corte para o Brasil, do olhar do povo que estava no Brasil, que foi para o Brasil até então. Então, isso é bem interessante de destacar essa parte, de saber e compreender como alguns aqui lá na Europa viam, né, principalmente esses revolucionários, né, com essas ideias revolucionárias, viam o Brasil e o que ocorria aqui no Brasil. Então, eles não tinham bons olhos para que nada que estava ocorrendo aqui fosse visto como algo bom. Então, todo tipo de iniciativa do rei Dom João VI, né, todas as novas tecnologias, todo o trabalho de cultura, de arte, de pesquisa, de medicina, de estudo, de tudo mais que era feito no Brasil, simplesmente aos olhos dos revolucionários, isso não ajudava, não prestava para nada, né? Eles ainda continuavam a ver o Brasil como a terra de macacos, de pretos e de serpentes. Era bem essa a condição que eles olhavam. Quando Dom João VI teve as notícias desses conflitos, ele esteve novamente em uma situação bastante difícil, né? Bom, se ele retornasse para Portugal, ele corria o risco ele corria um risco, porque nas colônias vizinhas estavam acontecendo revoltas e os mesmos poderiam acontecer no Brasil. Né? Então ele tinha grande preocupação de retornar a Portugal e que houvesse algum tipo de revolta, algum tipo de manifestação aqui no Brasil. Mesmo estando aqui a corte inteira, né? E os ocorridos no Brasil, a forma de lidar com o Brasil até então era muito diferente do que estava ocorrendo na Europa. Mesmo assim, havia essa grande preocupação de que não ocorresse nada que fosse danoso para o nosso país aqui, para o Brasil, que é agora a nova terra da corte e nova ordem que são dadas a Portugal, que vem daqui. Então havia essa primeira grande preocupação em retornar ao Brasil. Porém, se ele permanece no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, poderia Portugal, além de condená-lo a uma nova tragédia,
os eventos revolucionários pareciam imparáveis, né? Então, Dom João VI ele via esses eventos, né? Esses movimentos revolucionários em Portugal, eles não iriam parar. Ele já via isso como um imparável. E a permanência no Rio de Janeiro, né, na corte, faria com que apenas acelerasse essas manifestações, e isso poderia ocorrer algo muito danoso para o país. E com certeza, Dom João ele não queria e não pensava que esses movimentos revolucionários pudessem levar os danos à população de Portugal. Então ele estava novamente numa sinuca de bico. Novamente ele tinha que tomar uma decisão, e nenhuma das decisões eram fáceis, né? Nenhuma das decisões que ele tomasse e poderia trazer algum tipo de alívio, né, a Dom João. Todas elas trariam para ele bastante angústia, né, a partir do momento que ele começasse a colocar para frente qualquer uma dessas ideias que ele tivesse, ou ficar em Portugal, ou ficar no Brasil, ou retornar a Portugal. Então, realmente uma decisão difícil que ele teve que tomar. Bom, após muita discussão, Dom João VI ele surpreende todo mundo com uma nova estratégia. Né? Ele anuncia que ele voltaria para Portugal, ele ia negociar com as cortes, né? E sua atitude ia trazer um risco que exigia bastante coragem. Então, ele quando declara o retorno a Portugal, ele sabia do risco que ele estava correndo, né? Então, por isso foi um ato de muita coragem ele tomar essa decisão para retorno a Portugal. E quando ele consulta o tesouro do público, né, no início ele tinha trago 220 milhões de libras esterlinas, né, de Portugal, quando ele vem com a corte. E no momento ele faz uma consulta rápida, né, ao tesouro da corte no momento, e havia apenas 15 milhões de libras esterlinas. Né? Então o gasto, né, o investimento foi muito pesado aqui, e realmente fez com que secasse a fonte, com que secasse um pouco dos recursos. Né? Bom, o João ele não queria perder o Brasil por nada, né? Ele não pensava de forma alguma em perder ou trazer algum tipo de malefício ao Brasil com a saída dele. Então, o que ele faz? Foi uma outra estratégia ousada também, que ele, mais uma dessas que ele teve que se traçar para a vida dele, né? Ele volta sozinho para Portugal, ele deixa o seu próprio filho no Rio de Janeiro com uma nova missão, né? Estabelece uma nova missão para o filho de Dom João VI, que é governar o Brasil agora com a saída de Dom João VI. O retorno dele para Portugal faz ele deixar o filho dele para a governança. Então Dom João, que era príncipe regente, ele torna-se rei de Portugal. O seu irmão José ele faleceu gravemente, ele estava doente, né? Ele tinha uma doença grave, né? Foi um fator agravante também para que a sua mãe, a Rainha Maria, perdesse a sanidade, e ela não tinha condições para governar. Então, vários fatores aí ocorreram para que Dom João tivesse que retornar para Portugal, que é a morte do irmão e a loucura da mãe em não poder estar à frente, né, de uma nação, estar no trono de Portugal. Então, Dom João ele faz esse regresso a Portugal, porque não havia condições nenhuma de quem estava lá para governar. Então ele teve que assumir o trono em Portugal para manter a paz, né? E para que isso ocorresse mesmo, essa
manter a paz lá em Portugal, ele casou-se então com Carlota Joaquina, que fazia parte da corte espanhola. Então tem a união de Portugal e Espanha através de um casamento nobre, então traçando ali, fazendo ali o aval de um momento de paz entre Portugal e Espanha, consequentemente com outros países próximos ali que já também haviam, que já tinham estabelecido um momento de amizade com a Espanha. Né? Então Portugal está junto nesse período aí, também aproveitando esse período de paz e não ruptura com as cortes. Então ele teve que se separar, né, praticamente, se separar para sempre, né, do seu filho, pelo bem das duas nações, pelo bem de Portugal e pelo bem do Brasil. Então ele se despede de seu filho, que ele nunca mais veria, e aí ele toma a decisão mesmo de deixá-lo para governar o Brasil, fazendo com que nada de ruim ocorresse com o Brasil, e voltando a Portugal, se casando com Carlota Joaquina, para que também nada ocorresse de ruim para Portugal. Então ele trabalha em conjunto para as duas nações. E a continuação agora dessa história fica nas mãos de Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, que é Dom Pedro I. O interessante é que um dos comentários de Dom João, ele declara que o Brasil havia sido o único lugar onde ele havia se sentido, estado realmente feliz, né? Aqui é o local onde ele se realizou, onde ele se sentiu feliz, onde ele se sentiu completo, né? Quando ele veio para o Brasil. Mas para evitar a revolução, ele retorna a Portugal. E a partir daí a gente sabe que começa a história de Dom Pedro I. Né? Ele fica e ele começa a reger, e agora fica tudo nas mãos dele, de Dom Pedro I. E espero ter esclarecido alguma coisinha rápida até aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo, e até uma outra hora. Fica com Deus aí. Tchau.